quem menos tem, muitas vezes, é quem mais faz por você, tá? Carlos, mas o porquê desse tema? Gente, eu comentei com vocês há algum tempo atrás sobre o fato da minha mãe estar com câncer, tá? Minha mãe se livrou do câncer, é óbvio que tem o pós, né? O pós-tratamento. E minha mãe continua esse tratamento, né? Agora mais tranquila porque o câncer foi retirado. Mas teve uma coisa que me deixou, ao mesmo tempo que intrigado, feliz de saber que eu tenho uma prima aqui na cidade e ela foi quem muito ajudou a minha mãe nessa situação tão complicada que é ter câncer, né? Uma coisa horrorosa, é uma coisa que mexe com a vida da pessoa por completo quando a pessoa descobre que tem câncer, né? É um susto, doença que tira a paz de qualquer um, né? Tira a paz de quem está e tira a paz também dos seus familiares, né? Que ficam preocupados, enfim. Eu tô olhando aqui porque eu acho que o caminhão do lixo vai voltar. Olha lá o caminhão do lixo lá, ó. Espero que não volte. Que eu vou abrir a porta aqui do carro. Que alívio. E assim, eu tenho que ressaltar essa questão porque, gente, eu sabia que essa pessoa, né, que essa prima cuidava da minha mãe, cuidava muito bem, sempre fez questão de cuidar dela, né? E meus irmãos, eu mesmo, a gente mora em São Paulo, então é muita correria. A gente ajuda como dá, né? Como a gente pode. E aí o que acontece? Ela sempre se dispôs a cuidar, né? Pura e simplesmente por zelo, por gostar da minha mãe, por amar minha mãe. Eu não vou falar o nome dela, mas enfim, é uma pessoa que é só o coração, né? E eu já tinha essa vontade de revê-la, né? Porque quando eu saí daqui da Paraíba eu tinha por volta de 7 anos, então são 32 anos em São Paulo, tá? Eu só voltei, nesses 32 anos eu só voltei uma vez aqui em São Paulo, aqui na cidade de Dona Inês, aqui na Paraíba. Eu vim em 89 e voltei, fui em 89 para São Paulo e voltei aqui na cidade em 97, tá? Já faz um tempinho, né? E, enfim, voltando ao assunto, ela cuidou muito bem da minha mãe, sempre acompanhou. Só que minha mãe nem sempre falou a verdade sobre ela, né? Porque ela é uma pessoa que qualquer momento que minha mãe precisava, ela estava junto. E conversando com a minha mãe, né? Mais próximo da minha mãe, né? Sobre assuntos mais íntimos, assunto da família, enfim. A minha mãe abriu o jogo, falou que ela mesmo, para vocês verem como é que é, né? Ela é uma pessoa que não poderia vir ajudar minha mãe. Por quê? Porque ela tem muitos problemas de saúde. E ela tem mais ou menos a minha idade, tá por volta de 38 anos. Mas a menina tem vários problemas de saúde. Inclusive veio algumas vezes cuidar da minha mãe ardendo em febre, né? Ela não, quando eu disse ela não poderia ajudar, justamente por isso, porque ela muitas vezes ela veio doente ajudar minha mãe, né? Realmente a doença da minha mãe era grave, né? Era muito grave, que é câncer, mas eu não posso deixar de falar que ela tinha também, ela veio muitas vezes ardendo em febre, cuidar da minha mãe. Não falava para minha mãe muitas vezes, né? Só que minha mãe é esperta, minha mãe sabia que ela não estava legal. Ela tem disco de hérnia, acho que tem uns 2 ou 3 discos de hérnia, muitas vezes vinha travada, né? E toda dura, travada, ajudar minha mãe. Então assim, eu tô contando essa história para vocês e renova as minhas esperanças de um mundo melhor, porque, cara, a pessoa tá doente, mesmo assim, ela sai da casa dela, que não é muito perto daqui não, tá? Tá mais ou menos 1 km e meio daqui.
sai toda dura, travada, ardendo em febre, para ajudar uma pessoa por achar que a doença que ela tem é muito mais grave, muito mais séria, tem que ser levada mais a sério, né? Tem mais importância, né? É uma pessoa que tem um coração muito grande. E eu tenho certeza que o Criador, o Universo, está vendo tudo isso aí. E por mais que por mais que eu chegue lá e fale obrigado por você ter ajudado minha mãe, isso não é o bastante. A gente sabe que tudo que a gente faz, o Universo um dia recompensa a gente por isso, né? Então assim, eu estou contando para vocês essa história para mostrar o quanto no mundo ainda, o quanto de pessoas ainda tem no mundo. São muitas, tá? Muitas pessoas boas que se abdicam de muitas coisas na sua vida para ajudar o próximo. Nesse caso, é a sobrinha da minha mãe, né? A minha prima. Mas, cara, você está doente e mesmo doente você se dispõe a ajudar, ardendo em febre, a ajudar uma pessoa. Não tem palavra que vá pagar. Um obrigado, eu acho que um obrigado não paga, né? Se eu der obrigado para ela é muito pouco, né? Para expressar o tamanho da gratidão que eu tenho por ela, né? Pelo que ela fez com a minha mãe, pelo que ela fez pela minha mãe, né? Cuidando da minha mãe durante todo o processo do câncer. E graças a Deus minha mãe está bem, né? Graças aí aos amigos aí espirituais, né? Que trabalham tanto para nos ajudar. Porque Deus não trabalha sozinho, tá? Deus não trabalha só. É bom a gente lembrar disso. É o nosso Criador, é o cara que criou tudo isso aqui perfeito, mas ele não trabalha só, né? E eu vou falar, não tem... A gratidão não cabe no meu peito, o tamanho da minha gratidão por ela, né? Por ela ter se disposto a cuidar tanto da minha mãe. Eu tinha que falar isso pra alguém e acho que nada melhor do que falar pra vocês do canal, tá? O quanto que o mundo ainda tem de pessoas, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas boas que são capazes de sofrer, né? Pra ver o bem de outra pessoa, sabendo que vai sofrer, já tem consciência do que vai sofrer, vai ser doloroso para ver o bem de outra pessoa. São pessoas que se sacrificam, tá? Para ver o bem do próximo. Então isso é uma coisa muito linda e eu resolvi comentar a respeito no canal de vocês, porque quando eu falo canal de vocês, é de vocês também o canal, não é só meu, né? Eu ponho algumas ideias, às vezes eu me equivoco em algumas coisas que eu comento no canal, mas é uma maneira que eu encontrei para desabafar muitas coisas, muitos aspectos, muitas ideias, né, muitos pensamentos, muitas questões que eu tenho minha forma de enxergar e eu passo isso para vocês e de uma forma mais democrática possível, né? Mas é a forma que eu encontrei para desabafar muitas coisas, para repassar algumas ideias, algumas informações. A questão da discussão, da importância de você, quando eu falo discutir, não é brigar, é discutir alguns pontos. Você tem uma visão de certo ponto, o fulano ali tem outra visão, mas enfim, a gente conversando, a gente se entende, cada um tem um ponto de vista diferente e a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Essa é a ideia do canal, né? Por isso que muitas vezes eu falo e eu já abro margem, abro possibilidade de estar errado, porque nós não somos donos da verdade, tá? Então ninguém é dono da verdade. Então a gente expõe alguns pontos, tal. Muitas pessoas não concordam com o que eu falo, outras concordam, enfim. Mas a questão da democracia é isso, né? Você tem que ser democrático em tudo, né? E é isso, gente. Eu precisava falar isso pra vocês, tá? Precisava deixar gravado aqui. Já pensei várias vezes em ir na casa dela. Infelizmente, ela está doente, tá? A minha mãe falou ontem pra mim que ela, além de estar com a gripe, essa gripe maldita aí, ela está travada, está com problema nas rótulas, né? Tem bico de papagaio, sei lá, tem um monte de problema aí. Por isso, quando ela tá dura, não consegue nem se mexer direito. E realmente eu ia lá dar meu braço, né?
oferecer um pouco da minha gratidão, né? E com certeza, por mais que eu tenha palavras para falar para ela, nada paga, né? O que ela fez pela minha mãe, o quanto ela se dispôs, né? O quanto ela se sacrificou mesmo doente para cuidar da minha mãe. Isso não tem preço. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.